No capítulo anterior, Yuko se despediu da Mitaka e durante sua ida até seu parente distante, ela foi encontrada e morta. Aparentemente pela sombra, foi o Denji que matou, mas para mim não é ele, deve ser alguém passando por ele. Bom, hoje irei resumir o capítulo 112, onde neste capítulo Mitaka irá chamar o Denji para sair. Mas antes de conferir, deixa o like brabo se você já é de casa e se inscreva para não perder nenhum vídeo novo. Aliás, eu sou o Matheus e seja bem-vindo ao canal Alpha Nerd. O capítulo inicia com a Mitaka no colégio, em meio aos destroços. Yoru disse que a espada era forte, mas frágil. Então a Mitaka se lembrou da garota que disse que era irmã dela. E disse a Yoru que essa garota disse que ela era a irmãzinha dela. E perguntou a Yoru se ela conhecia essa garota. A mesma disse que não e que deveria ser uma louca. Então Mitaka saiu do local. Em seu pensamento, ela disse que tinha batido a cabeça e por isso não se lembrava de muita coisa. Mas não importava o que fosse aquela garota, ela tinha trazido de volta a Yuko, gigante, e se perguntou se essa garota era o demônio da justiça. Então ela parou na frente de 4 membros do clube dos caçadores de demônios. Entre eles estava a garota, que a chamou de irmãzinha. Então um deles disse que era um prazer em conhecê-la e que eles eram do conselho do clube dos caçadores e que ele era o representante, Haruka Izumi. O mesmo disse que o clube tinha perdido 2 membros após o ataque há 2 dias. Um se demitiu e o outro morreu, mas mesmo assim eles tinham ganhado algo. Ele disse que o Akoko contou como ela tinha lutado e tudo indica que ela tinha lutado melhor do que ele. E por isso ela era um membro em potencial. E orgulhosamente eles aceitavam ela no clube e perguntou se ela tinha alguma dúvida. Rapidamente Yoru possuiu o corpo da Mitaka e disse que ela tinha ouvido que o Chainsaw Man fazia parte do clube dos caçadores e perguntou se ele sabia a identidade do Chainsaw Man. O mesmo riu e levantou sua camisa e disse a ela que ali estava sua resposta, uma corda em seu peito. A mesma ficou assustada e disse que teria que resolver algumas coisas e que veria ele por aí. E o mesmo disse que estava tudo bem. E após isso ela foi embora. Mitaka perguntou a Yoru se aquele cara era realmente o Chainsaw Man. A mesma disse que o motor de arranque provava. E a Mitaka perguntou se ele se mostraria assim e por que ela não tinha atacado ele. A mesma disse que não conseguiu derrotar a Yuko, sendo assim não tinha como ela vencê-lo. Mas mesmo assim ela era forte, só que ela precisava de uma arma ainda mais forte para vencê-lo. E disse a Mitaka para ela fazer uma arma ainda mais forte do que a super espada de uniforme, senão ela a mataria. Mitaka concordou e disse que faria a arma mais forte, mas era para ela agilizar e derrotar o Chainsaw Man. Yoru disse que ela tinha ficado muito obediente. A mesma disse que quanto mais rápido ela se for, melhor seria, pois enquanto ela estivesse dentro dela, ela não seria só miserável, mas as pessoas ao seu redor também. E se fosse só ela aguentaria toda essa situação, mas ela se negava a decepcionar outras pessoas também. Sendo assim, ela faria qualquer coisa para pará-la, até mesmo transformar uma pessoa em uma arma. Após isso, em uma livraria, a Mitaka estava olhando o trânsito, olhando as pessoas. Yoru disse que ela não precisava usar necessariamente uma pessoa, mas se ela tivesse algo importante como o uniforme, servia. Então a Mitaka ficou calada e a mesma disse que iria entender como um não. Então um gato se aproximou dela e a Yoru disse que poderia ser ele. Era para ela adotá-lo e o transformar em uma arma. A Mitaka disse que preferia matar um humano do que um gato. Mas não uma pessoa comum, um criminoso ou algo do tipo, alguém que merecia morrer. Esse era o seu plano. Yoru disse que não iria funcionar, pois criar uma arma poderosa requer muita culpa. Usando um criminoso, não faria uma arma forte, pois seria fácil matá-lo. Mitaka então disse que se negava a fazer isso com um gato. Então a Yoru disse que tinha uma sugestão. Era para ela escolher algo em meio termo.
nenhum gato e nenhum criminoso. Um tipo que ela conseguia matar entre um que ela se negava a fazer isso. Assim, ela acreditava que a arma poderosa que ela procurava estava entre os dois. Nesse mesmo momento, ela viu o Denji catando umas bitucas de cigarro e disse que ele era um perdedor, mas era uma boa pessoa, e viu ele abrindo as bitucas. O mesmo abria várias bitucas e fazia um novo cigarro com elas. No final, ele estava com uma sacola cheia de cigarro e foi embora. A mesma o perseguiu até um beco. Lá, Denji disse ao morador de rua que era 1.500 por maço de cigarro. O morador disse que ficaria com 2 e o Denji disse que era um prazer em fazer negócio com ele. Vendo aquilo escondida, Mitaka disse que ele estava enganando os moradores de rua. Assim, ele era um bosta. Sendo assim, ele se encaixava entre um gato e criminoso, mas ele não merecia morrer. Iori então confrontou a Mitaka e disse se ele não era o humano que merecia morrer, que escolha ela tinha para derrotar o Chainsaw Man para ter o seu corpo de volta. E disse para ela pensar como um mal necessário para acabar com o pesadelo. Então a mesma foi até o Denji e o mesmo a reconheceu e disse que ela era a garota que odiava o Chainsaw Man. A mesma perguntou o que ele estava fazendo e o Denji disse que estava vendendo cigarros, porque trabalhos de meio períodos são proibidos. Mitaka disse por que disso e o mesmo disse para ela não encher o saco dele, pois ele tinha problemas demais e que era um cara ocupado, e disse para ela cair fora. A mesma perguntou se ele estaria ocupado no dia seguinte e o Denji disse que sim, que estaria ocupado nos próximos dias, e perguntou por que da pergunta. Mitaka perguntou se ele estivesse de folga no dia seguinte, ele gostaria de ir em um encontro com ela. Assustado, o mesmo disse que sim.